Olá, pessoal que acompanham as notícias, as palestras do nosso Instituto Lula. É muito prazer que estou atendendo aqui o convite de estar com vocês aí durante uma hora para nós trocarmos ideias, ainda que não possa ser possível fazer um diálogo e perguntas, mas vou fazer um recorrido sobre o tema da história da questão agrária no Brasil. E, evidentemente, que numa hora não se pode aprofundar. Então, o meu papel aqui vai ser fazer um recorrido, pontuando algumas questões, tentando com isso motivá-los a que vocês depois leiam, se aprofundem, e, eventualmente, se quiserem fazer alguma pergunta, escrevam aí para o Instituto, que certamente eles têm como me repassar e, com o maior prazer, no que for possível, responderei. E também vou disponibilizar aí para o Instituto uma cartilha sobre a questão agrária brasileira, que nós organizamos para os cursos lá na Escola Nacional Florestan Fernandes. Então, a cartilha é uma coletânea de alguns capítulos chaves desses vários períodos da questão agrária brasileira que, digamos, aprofundam os temas que eu aqui vou chamar atenção. De maneiras que vocês terão o PDF e aí poderão ler no computador, ou os mais interessados podem imprimir na sua impressora, umas 130 páginas. Ou também, na pior das hipóteses, escrevam lá para a Escola Nacional Florestan Fernandes e, eventualmente, eles podem depois mandar por correio um exemplar impresso. Bem, sem maiores delongas, vamos então ao tema que nos reúne hoje, que é a história da questão agrária no Brasil. O primeiro tópico que eu queria repassar com vocês é o conceito de questão agrária. E por que é importante nós partirmos do conceito? Porque, em geral, na sociedade brasileira, há uma confusão total sobre o significado de questão agrária. Essa confusão está presente nas ruas. Se imaginasse nós fôssemos lá fazer uma enquete e perguntar para a população o que você acha que é questão agrária. Vai aparecer tudo quanto é resposta. Ah, esse problema do sem terra, é quando tem conflito na terra, é a reforma agrária, é qualquer coisa. Porém, anotem, se você fizer essa mesma pergunta para estudantes na universidade, vai ter as mesmas confusões. E me atrevo a dizer, se fizerem a mesma pergunta para professores universitários, também encontraremos muitas confusões. E por que nós temos uma confusão? Então, porque, na minha opinião, e tudo aqui é uma opinião pessoal, né? Claro que alguns conceitos e temas eu tenho que me valer dos pensadores clássicos, vou citá-los, mas assumo a responsabilidade. O que eu vou falar aqui na aula é minha responsabilidade, né? Então, eu acredito que essa confusão que há sobre a questão agrária é porque, infelizmente, a academia brasileira, a nossa universidade, sempre ignorou, desconheceu o estudo, a pesquisa e o aprofundamento dos temas relacionados com a questão agrária. Daí vem
uma característica que já faço como crítica, a própria história da Universidade Brasileira. O próprio companheiro Lula andou lendo sobre esses temas na prisão injusta que teve que pagar lá em Curitiba, e depois eu vi que ele fez várias referências em entrevistas, citando inclusive datas locais, que demonstra que de fato ele tinha lido e anotado. Que a história da Universidade Brasileira é muito recente e muito urbana. Recente por quê? Se nós pegarmos a história do Brasil, a primeira universidade com um conjunto de faculdades foi a Universidade Cândido Mendes, particular de um usineiro fluminense que, estimulado pelos filhos que tinham ido estudar na Europa, usou seu dinheiro e organizou uma universidade, uma bela obra. 1904. Antes disso, só tínhamos algumas faculdades isoladas. Faculdade de Agronomia, que foi uma das primeiras, Faculdade de Direito e algumas faculdades de Medicina. Essas foram as 3 áreas que tivemos as primeiras faculdades. E a primeira grande universidade pública foi só com a Era Vargas, 1930. De maneiras que a história da Universidade Brasileira tem 100 anos. Já em outros países, mesmo colonizados pela Espanha, conseguiram organizar universidades bem antes que nós. A Universidade de Quito é do século XVI, a Universidade do México, onde eu estudei, é do século XVI. Aqui na vizinha Argentina, a primeira universidade é de Córdoba, organizada, acho que pelos jesuítas, século XVIII, XVII. Note. Então, alguns países da América Latina tiveram universidades 200 anos antes que nós, o que é uma vergonha. E isso se deve também porque as elites brasileiras, que depois nós vamos ver, durante o colonialismo, mandavam seus filhos estudar na Europa e não tinham nenhum interesse em desenvolver esse conhecimento. Terceiro motivo, como eu disse, na verdade, a universidade como tal, e agora pública, que passou a se organizar na Era Vargas, elas também, então, já nasceram coladas com um projeto de desenvolvimento nacional, urbano e industrial. E, com isso, deixou a questão agrária de lado. Então, notem, até hoje, nós não temos um curso superior de questão agrária. 4 anos para o cara se preparar como professor de questão agrária. Nós não temos cursos de mestrado em questão agrária. Recém, há 5, 6 anos atrás, nós dos movimentos do campo, junto com a Unesco e a Unesp, aqui de São Paulo, organizamos o primeiro mestrado em questão agrária, que agora está funcionando dentro da Unesp, colado, acho, ao Departamento de Geografia da Unesp. Mas isso é um mestrado. Tá? Bem, doutorado, aí alguns estudantes fazem teses de doutorado sobre a questão agrária, mas muito mais por motivação pessoal, até porque o doutorado depende do projeto de pesquisa e do professor que vai acompanhar. Dito isso, para vocês entenderem a pobreza da construção teórica ao longo da história sobre essa área. Mesmo aqui e acolá, eu leio, às vezes, estupefato nos jornalões da burguesia, professores universitários escrevendo sobre a questão agrária, e alguns deles dizendo barbaridades como: no Brasil não há mais questão agrária, porque o capitalismo já organizou a produção agrícola. Portanto, não há questão agrária. Não há?
Santa ignorância, diria minha mãe. Então, vamos ao conceito. Como existe essa confusão toda, nos últimos 10, 15 anos, acredito, os movimentos camponeses aqui do Brasil e do mundo inteiro, que estão reunidos na Via Campesina, mas em especial aqui no Brasil, nós então fomos construindo coletivamente, como uma espécie de intelectual orgânico dos camponeses, uma sistematização do conceito de questão agrária. E acho que essa sistematização, ela agora foi assimilada nos meios acadêmicos, porque a nossa grande Fiocruz contribuiu e fez uma bela edição de um dicionário de educação no campo, com a participação de mais de 100 professores universitários de todo o Brasil, que discorrem sobre diversos verbetes. Cada verbete, 7 ou 8 páginas, e mais uma bibliografia sobre verbete. E então, nesse dicionário, se incorporou esse conceito da questão agrária. De maneiras que agora nós podemos dizer que já tem uma referência acadêmica científica, avalizada por uma instituição como a Fiocruz, que, embora tenha o foco da pesquisa na saúde pública, mas também contribui com a área de meio ambiente, com agrotóxicos, enfim. A Fiocruz tem também uma preocupação com o meio rural e a população que vive no meio rural brasileiro. E o que diz o nosso conceito? O conceito que nós construímos é de que a questão agrária, ela é uma área do conhecimento científico que se propõe a estudar, a explicar, primeiro, o uso, a posse e a propriedade da terra. Segundo, ela se propõe a explicar como a sociedade, ao longo do tempo, organiza a produção dos bens que ela retira da atividade agrícola. Então, notem, agora temos a compreensão de que a questão agrária, ela é uma disciplina, ela é uma área do conhecimento científico que se propõe a explicar o que acontece na organização social, jurídica e da produção lá na agricultura. Dentro desse conceito, de novo, é possível, então, nós explicar várias confusões que tem no senso comum. Como, por exemplo, as pessoas e mesmo os estudantes confundem uso, posse e propriedade da terra. Acham que é a mesma coisa. Notem, o que é usar a terra? Usar a terra é cultivá-la. É transformá-la em produtiva. Ou seja, é o ato do ser humano que coloca trabalho. Tá? E trabalho é o que gera bens, gera valor, sobre esse bem da natureza, que é a terra. E aqui a terra é no seu sentido genérico. Terra é o solo fértil, mas para você produzir, você depende da água, depende do sol, depende do vento e depende dos outros seres vivos que coabitam a terra, como as bactérias, os fungos, como bem nos explicou a nossa querida cientista Ana Maria Primavesi, que perdemos no início desse ano, já com seus 99 anos. A professora Ana Maria Primavesi foi a grande cientista de solo que descreveu, com todos os detalhes de uma vida inteira de pesquisadora, de que o solo, a terra,
ele tem milhares de micro-organismos que convivem nele e que a transformam em fértil ou que a deixam árida na ausência desses micro-organismos. De maneira que quando a gente fala em terra, é essa amplitude. Tá? E aqui, a expressão agrária está relacionada com terra porque agros é uma expressão que vem lá do latim, que é sinônimo de terra. E quando a gente fala agricultura, significa o ato de cultivar a terra. Quando a gente fala em agricultor, é uma profissão. É a sabedoria de cultivar a terra. Mesmo em torno de agricultor, há uma grande confusão, porque, em geral, se determina esse conceito para as pessoas que vivem lá no campo. Mas nem todo mundo que vive no campo é agricultor. Porque para ser agricultor é preciso conhecer e praticar a arte de cultivar o agro. Tá? Bem, então, uso é isso. É cultivar a terra. A posse, o que é? A posse é morar em cima da terra. Tá? Que é diferente de usar. Você pode morar em cima da terra, lá no interior, e não trabalhar na terra. Portanto, são duas condições excludentes. Podem estar junto? Pode, na maioria dos casos. Pessoa que mora lá no interior também sabe cultivar a terra, mas não necessariamente é isso. E a terceira condição é a propriedade da terra. A propriedade da terra é apenas uma condição jurídica, um acordo jurídico que há na sociedade que entrega para determinados indivíduos um título de propriedade, uma espécie de designação que você é o proprietário daquela extensão da natureza. Mas é um mero papel, assim como é um papel a moeda. Você usa o dinheiro, vai lá, compra, as pessoas te dão uma mercadoria. Mas aquilo lá é um papel. No entanto, ele tem um carimbo do Ministério da Fazenda e tem uma assinatura do ministro do Banco Central e todo mundo acredita que aquilo tem valor. Assim é o título de propriedade da terra. É apenas uma condição jurídica. Tá? Então, o sujeito pode ter a posse da terra e não ter a propriedade. Ele pode cultivar a terra e não ter a propriedade. Tá? Milhares de trabalhadores no Brasil são assalariados. Portanto, são agricultores, sabem cultivar a terra, cultivam a terra, mas não têm a propriedade da terra. O segundo objeto de pesquisa da questão agrária é como a sociedade organiza a produção dos bens que ela retira lá da agricultura. Entre esses bens, o principal e fundamental são os alimentos. Os alimentos são a energia necessária que nós, seres humanos, precisamos para reproduzir a nossa existência. Tá? E daí vem, inclusive, para quem não conhece, segundo a filosofia, a expressão seres humanos. Humanos vem de humus, que significa que nós, seres humanos, precisamos de terra fértil, terra com humus. Para que essa terra fértil? Para produzir a energia saudável necessária que o nosso organismo precisa para sobreviver. Note, então, até no nosso nome genérico, ser humano, está presente essa concepção filosófica de que nós interagimos todo santo dia com a terra, com a natureza, ao nos alimentarmos. Porque os alimentos, no fundo, é a energia condensada do sol,
da água, dos ventos e da interação com esses outros seres humanos, seres vivos que há na natureza. Por isso também vem aí a alerta dos ambientalistas. É um suicídio para o ser humano quando nós destruímos a biodiversidade. Quando o capitalismo impõe a monocultura da soja, a monocultura do gado, a monocultura da cana, nós estamos cometendo um suicídio como seres humanos. Porque a sobrevivência dos seres humanos depende da convivência com os outros seres vivos que há na natureza, na terra, e que nos ajudam a produzir esses alimentos, que é a condensação dessa energia que nós precisamos. Bem, tudo isso, então, é objeto do estudo da questão agrária. Além dos alimentos, claro, você pode produzir na agricultura outros bens que nós precisamos para a vida normal. A nossa roupa, que vem do algodão, que vem do bicho da seda, né? As próprias habitações que nós produzimos com tijolo, ou às vezes ainda com o sistema de massa adobe, né? Ou pau a pique, como é mais conhecido, as casas feitas só de barro, né? E a própria energia elétrica é um aproveitamento da água que existe na natureza. Bem, então, notem, o campo que essa disciplina atua é muito amplo. E ela, por ser uma disciplina que procura explicar questões tão amplas, né? É que ela tem que se apropriar de outras áreas do conhecimento científico, seja da história, porque essas formas de praticar a agricultura, do uso e posse da terra, elas não são estanques, elas são muito dinâmicas, que é o que em seguida nós vamos ver para a história do Brasil. Lá? E precisa recorrer à estatística para ver quais são os fenômenos mais frequentes, precisa recorrer à agronomia para entender a natureza, como é que funciona, né? Enfim, precisa recorrer à sociologia, à filosofia. Então, a riqueza também dessa disciplina questão agrária, porque ela comparte ou se apropria de outras áreas do conhecimento para poder explicar esses dois fenômenos que acabei resumindo no objeto de explicação. Bom, dito isso, que já me alonguei bastante, tá? Sobre o conceito, então, em termos de bibliografia, vocês podem pesquisar no livro Dicionário A Educação no Campo, está lá disponível na página da Fiocruz, tá? Ou também vocês podem conseguir, porque a edição impressa foi feita em parceria com a editora Expressão Popular. Então, podem também comprar o dicionário pela internet, lá na Expressão Popular. Que, em geral, o dicionário até é bom, a gente tem pressa, então corre lá, olha, relê de novo. Eu acho, pessoalmente, que é mais prático do que simplesmente ler na internet, quando você precisa. Bem, dito isso, então agora vamos para a segunda parte, segundo tópico. É como evoluiu a questão agrária no Brasil. Aí, cada autor, pensador, professor, pode fazer a sua periodização da história do Brasil. Eu vou fazer uma aqui, que tenho utilizado nas aulas, em alguns textos, e me parece a mais apropriada para ajudar que os estudantes entendam a evolução da questão agrária. E, evidentemente, há muitas formas da gente analisar ao longo da história
do Brasil, né? Como evoluiu ao longo do tempo. Um chazinho para alimentar, né, o nosso organismo. Então, primeiro período, nós podemos dizer que foi o que marcou o nosso território, que hoje se chama Brasil. Mas antes da chegada dos europeus, os povos que habitavam o litoral do nosso território chamavam a sua terra de Pindorama, que em Tupi-Guarani quer dizer terra das palmeiras. Então, a maior parte do tempo histórico do nosso território, ele se chamou Pindorama. Tá? E aqui no Pindorama, os registros de antropologia que nós temos confirmam que o continente americano foi o último continente do planeta Terra a ser habitado pelo Homo sapiens. E isso aconteceu de 50 mil anos para trás, quando alguns seres humanos que habitavam lá na Ásia ultrapassaram o Estreito de Bering, caminhando, e então vieram para o nosso continente. Mesmo aqui no Pindorama, os antropólogos encontraram vestígios naquelas cavernas lá do Piauí, que mais ou menos se equiparam a 40, 50 mil anos. Aqui no litoral de São Paulo foi encontrado crânios de pessoas com 13 mil anos medidos. De maneiras que esse é mais ou menos o tempo, até 1500. Nesses 50 mil anos, o modo de produção que predominou para essas populações foi o comunismo primitivo. E os modos de produção que organizam a vida social, eles são determinantes das formas como aparece a questão agrária, ou o que a questão agrária vai explicar. E como era, então, o uso, posse e propriedade da terra no comunismo primitivo, que dominou 50 mil anos? Tudo era coletivo. O uso da terra era coletivo, famílias, a tribo, o clã, todo mundo ia lá, no meio da natureza, trabalhava para se apropriar, ainda de forma extrativista, dos bens que ela precisava. Como é que era a posse? A posse era nômade. Esses grupos faziam um rodízio na natureza, para dar tempo que a natureza se regenerasse. Como é que era a propriedade da terra? Não havia propriedade da terra. A terra era um bem comum. Como era a produção dos bens? Como eu disse, todo trabalho coletivo e a distribuição do trabalho, dos frutos do trabalho, eram de acordo com as necessidades das famílias. Não? Então, imaginem a cena, né? Chegam no centro da aldeia com a caça, com a pesca, com as frutas, e vão dividir isso de acordo com os membros de cada família. Famílias maiores levavam mais, famílias menores levavam menos, solteiros menos ainda. Então, a questão agrária procura explicar como é que era o Pindorama, né? Através do comunismo primitivo. De 1500 a 1850 é o segundo grande período da nossa história. Por que 1500? Porque em 1500 os europeus invadiram o território do Pindorama. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi mudar de nome. Botaram o nome de acordo com a sua leitura cultural. Se eles tivessem sido um pouquinho honestos, deviam ter perguntado como é que vocês chamam aqui o lugar de vocês. Assim como os espanhóis fizeram com o México, perguntaram lá para os aztecas, como é que vocês chamam aqui a cidade de vocês? Chamamos de capital dos mexicas. Tá bom, então virou México.
Tá? Agora, aqui no Brasil, eles nos impuseram até o nome. Tá? Então, viramos Brasil, mas o principal que nós temos que entender, que de 1500 a 1850, o nosso território, então, foi invadido por um novo modo de produção, o capitalismo mercantil. Antes, já estava esquecendo, recomendo também como livro Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Esse livro aqui fala da formação do nosso povo, tanto antes de 1500 como depois. Fecho parênteses. Então, voltando, de 1500 a 1850, nós fomos invadidos pelo capitalismo mercantil europeu. Nós só fomos invadidos porque lá na Europa já estava funcionando o capitalismo mercantil. Como diz o nome, a acumulação de capital, a acumulação de dinheiro se dá através das mercadorias, ou seja, se dá através dos bens que são levados no mercado. E lá no mercado, uma classe social dos comerciantes, que depois recebeu o apelido de burguesia, ao comprar e vender essas mercadorias, ele vai enriquecendo. Daí que a primeira origem dos capitalistas no mundo foram os capitalistas comerciantes. Então, esses capitalistas comerciantes foram os que financiaram os navegadores. Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, eram navegadores, eram marinheiros, se quiserem. Mas a construção da nau, a construção dos navios, e quem que pagava o investimento para vir aqui foram a burguesia comerciante. Por que que eles queriam? Eles queriam levar as mercadorias daqui para a Europa. No entanto, quando eles chegaram aqui, não encontraram mercadorias, porque o povo que vivia aqui vivia no comunismo primitivo. E no comunismo primitivo não tem mercadoria, não tem acúmulo, não tem depósito, não tem estoque. Tá? Bem, então vou resumir, porque aqui é a questão agrária. Naqueles 350 anos, o capitalismo mercantil europeu nos impôs uma nova forma de produção agrícola e de organização do território. Então, vieram para o nosso território, ex-Pindorama, agora Brasil, centenas de capitalistas com dinheiro, que queriam ganhar dinheiro com a produção agrícola. Para esses capitalistas que já tinham dinheiro, a coroa portuguesa, que era o poder político desse território, e, portanto, se autodenominou proprietária do território, ela fazia concessão de uso para esses capitalistas e entregava a eles certas extensões de terra medidas em léguas, que, atualizando para os tempos atuais, as áreas que eles recebiam variavam de 2 a 10 mil hectares. E nessas áreas, então, eles tratavam de produzir produtos, mercadorias agrícolas para a Europa, ou seja, para atender às necessidades do capitalismo mercantil europeu. Quais foram as mercadorias que eles passaram a produzir aqui? Trouxeram para cá o que antes tinham que buscar lá longe, na Índia, na China, Madagascar, no sul da África. Então, eles trouxeram para cá a cana-de-açúcar, o algodão, as pimentas, a noz moscada, né? O café, e trouxeram das ilhas Canárias, da Ilha de Madeira, da ilha de Cabo Verde, o gado.
que também não existia aqui. E no início, nesse período dos 300 anos, o objetivo principal de criar gado era para exportar o couro. Os europeus não tinham necessidade de carne, até porque era difícil transportar. Então, nós exportávamos o couro para a Europa, que aí sim era uma matéria-prima muito apreciada, porque com o couro se fazia de tudo, desde vestuário, móveis, etc. Bem, então eles importaram a forma de produzir, só que aqui não havia agricultores que sabiam produzir isso. Então, eles aplicaram o trabalho escravo para produzir nessas áreas concedidas pela coroa. No início, tentaram escravizar os povos indígenas, mas lembra, eles não eram agricultores, eles eram extrativistas. Eles não sabiam nada de cana, café, algodão, nada. Tá? O que eles tinham como agricultura incipiente era basicamente a banana, o abacaxi, o amendoim, em algumas regiões do sul, o milho, as batatas, o cacau. Tá? Bem, como não conseguiram a mão de obra suficiente com o trabalho escravo dos povos indígenas, eles foram, então, buscar essa mão de obra escravizada lá na África. E nesses 350 anos, eles transportaram para cá 7 milhões de trabalhadores, adultos, negros, homens e mulheres. Aqui nesse livro do Darcy Ribeiro, também há comentários e dados estatísticos sobre esse movimento. Então, durante 350 anos, nós organizamos a produção agrícola dessa forma. Resumidamente, como é que era o uso da terra? Grandes extensões, monocultivo, né? Um capitalista que coordenava. Como é que era a posse? Morava em cima da terra o capitalista, a casa grande, né? E os escravos. Eles dois tinham a posse da terra. E quem é que era proprietário da terra? Durante os 350 anos, o único proprietário de terra no Brasil era o monopólio da coroa. Mesmo os capitalistas, ainda que produzissem mercadoria que estavam integrados com o mercado, eles não tinham título de propriedade. Portanto, não podiam comprar nem vender. Se desistissem, tinham que devolver para a coroa. Como é que era a forma de produção? A forma da produção era em grandes extensões de terra, com especialização num só cultivo, ou só algodão, ou só café, ou só cacau, ou só pecuária, tá? Ou só cana de açúcar, com trabalho escravo. Bem, esse modelo que o capitalismo mercantil aplicou durante 350 anos, que a questão agrária explica, é que se chama de plantation. Então, plantation é um modo de organizar, se quiserem, a questão agrária durante o período colonial dominado pelo capital mercantil europeu. E da produção gerada pela plantation, 88% dela ia para a Europa. Portanto, era um verdadeiro enclave econômico destinado a produzir mercadorias para a Europa. Bom, isso eu estou resumindo agora. Mas até 1976, havia uma confusão, mesmo na esquerda e muito mais na academia, sobre o que caracterizava esse período colonial. Então, vou relatar de uma maneira muito genérica, até grosseira, mas quero ser respeitoso com os autores. Por exemplo, o Celso Furtado, nas suas obras,
classifica esse período como um período de pré-capitalista. E tinha lá os seus argumentos. Outros autores, seja da burguesia, seja da esquerda, como Robert Simonsen, professor da USP de economia, e Caio Prado, grande intelectual da esquerda, os dois tinham a mesma tese. O que havia no período era capitalismo. Nota, é uma nuance diferente do Celso Furtado. Bem, já outros autores mais ligados ao Partido Comunista, e portanto de esquerda, defendiam teses que hoje parecem esdrúxulas, mas na época tinham seus argumentos, de que o período colonial foi um período marcado pelo feudalismo, né? Ou que o período colonial foi marcado pelo escravismo, porque havia trabalho escravo. Tá? Então, aí nós encontramos grandes intelectuais, como Nelson Werneck Sodré, como Alberto Passos Guimarães, como Mário Vinhas, né? Que defendiam essas teses do feudalismo, do escravismo. Bom, toda essa confusão, né, se resolveu só na década de 70, quando o nosso querido Jacó Gorender, falecido há poucos anos, que era um grande intelectual e pesquisador de origem comunista, ele, na cadeia, de 1970 a 73, escreveu uma obra-prima que se transformou em um clássico porque resolveu, do ponto de vista teórico, o que era mesmo o que acontecia no período colonial. E a obra clássica dele é essa aqui, que foi publicada pela Fundação Perseu Abramo com a expressão popular, o escravismo colonial, de Jacó Gorender. Aqui, olha, é uma obra gigante, 600 páginas. Está descrito a natureza da plantation e como ela, no período colonial, combina escravidão com capitalismo mercantil. Sigo. Agora, mais rápido, né? Acabei gastando mais tempo com o conceito e com o período histórico, porque é menos acessível. Depois, o mais recente, aí é o que é contemporâneo, é mais fácil vocês encontrarem. O terceiro período histórico, vamos dizer, foi de 1850 a 1930. 80 anos. É um longo período de crise do modo de organizar a produção agrícola, posse e uso da terra, e de transição para um novo sistema. Sempre foi assim. Então, foram 80 anos de crise. Crise por quê? Primeiro, porque o tráfico negreiro foi proibido, né? Em 1850, pelo Império Inglês. Segundo, aqui no Brasil, as fugas e os quilombos se multiplicaram, né? Então, isso gerava crise. Imagina, uma fazenda com 200 escravos, sem forja, desorganiza toda a produção agrícola. Né? Terceiro, porque lá na Europa, agora, eles já estavam no capitalismo industrial, trabalho assalariado, patrão. Não cabia mais o trabalho escravo. E o próprio Império Inglês, quando pressionava as colônias para abandonar o trabalho escravo, não era por humanismo. O Império Inglês nunca foi humanista, foi um dos mais perversos. Mas é porque eles justificavam que era mais barato para o capitalista ter trabalhador assalariado do que como escravo. Há um filme clássico sobre isso, dois, aliás, vou citar para vocês ir atrás. Queimada, né? Com Marlon Brando, jovem, bonito, né? Que é sobre a experiência da plantation numa ilha do Caribe e como os ingleses apoiam os trabalhadores escravos para eles se libertarem do português. Lá era uma colônia portuguesa. Porém, quando eles se libertam, eles não dão autonomia para os escravos. Eles transformam eles em trabalho assalariado. Porque o inglês dizia que era mais barato do que sustentar a vida inteira um escravo. O outro filme é Indochina,
que daí analisa a plantation lá nas colônias francesas do Sudeste Asiático. Então, o filme sempre é bom para a gente memorizar. Também, mais moderno, se vocês querem saber como é que era a vida dentro de uma plantation, vejam o filme, que a maioria já deve ter visto, Django Livre, sobre a plantation no sul dos Estados Unidos. Com a vantagem que nesse filme os escravos vencem, ou pelo menos o herói de escravo vence. Tá? Bom, e claro, tem muita violência, que é próprio do diretor Tarantino, que gosta de muita violência, mas eu acho que ele é fiel com a história. Bom, nesses 80 anos de crise, então, o trabalho escravo vai se desmoronando. Lembre-se também aqui no nosso continente, 1804, aconteceu a primeira revolução vitoriosa dos trabalhadores escravos no Haiti. Olhe, 50 anos antes. Então, a burguesia, as elites brasileiras já estavam se preparando para o fim da escravidão. E Dom Pedro II, que era muito sabido do ponto de vista deles, edita, então, a Lei 601, que é a primeira lei de terras. Essa Lei 601 introduz na sociedade brasileira a propriedade privada da terra. E por isso que é um marco. Antes de 1850 não havia propriedade da terra, agora tem. Depois, seguindo a história da crise e transição, 1888, fim da escravidão do ponto de vista legal, ainda que o Darcy Ribeiro diz que mais da metade dos trabalhadores escravos já tinham fugido ou conquistado a alforria quando veio a lei. Então, a lei praticamente legalizou uma coisa que já era insustentável. E, para substituir a mão de obra escrava, então, esse mesmo Dom Pedro II, já 1875 em diante, eu ainda tinha trabalho escravo, mas ele já foi lá na Europa fazer propaganda e prometer, então, terra para camponeses pobres europeus. Foi assim que o meu avô veio, e mais 3.600.000 camponeses da Europa, com a promessa de terra. E como já havia a lei de terras que garantia propriedade privada da terra, de fato, a maioria desses camponeses recebeu um lote de terra do governo, porém teve que pagar. Por quê? Como parte da lei de terras, para evitar que o trabalhador escravo virasse camponês, eles impuseram uma condição: só podia ser proprietário de terra quem pagasse, quem comprasse. E, obviamente, que os trabalhadores escravos estavam literalmente pelados, nem calçado tinham o direito de usar. Então, quando terminou a escravidão, a maioria dessa população escrava migrou para cidades portuárias, que era ainda a única possibilidade de sobrevivência, carregar e descarregar navio. E essa é a origem de por que todas as cidades portuárias do Brasil são majoritariamente negras. Rio Grande, na minha terra, né? Pelotas também, que era um porto fluvial, né? Subindo mais aqui Santos, em São Paulo, depois Rio de Janeiro, depois São Mateus, no Espírito Santo, era o porto da época, até hoje cidade negra, Ilhéus, no sul da Bahia, até hoje majoritariamente negra, depois Salvador, depois Recife, depois São Luís. Todas cidades negras brasileiras. Também, do ponto de vista urbano, importante, essa lei de terra que proibia o cara ser proprietário se não comprasse, é ela a mãe da favela. Porque essa população negra, quando foi para a cidade expulsa, ainda que liberta, sem eira e nem beira, sem nenhuma recompensação econômica, chega na cidade para trabalhar, tá? Vai construir a sua casinha, saber construir, eles sabiam, que já faziam isso lá no interior. Qual é o lugar que sobrou para eles construir casa? Se eles chegassem num lugar bonito, começavam a construir sua casa, chegava um capitalista,
e dizia, não, essa terra é minha, está aqui o papel, eu já comprei da coroa. Portanto, sobrou para os trabalhadores negros, ex-escravos, construir suas casas aonde nenhum capitalista se atreveu a comprar. Ou seja, mangue, daí nasceu as palafitas, as encostas de morro. Né? Daí as favelas está tudo em morro. Né? Porque lá o capitalista não quis comprar. Ele preferia as planícies, os lugares mais próximos do centro da cidade, digamos assim. Então, a Lei de Terras 601 é também a mãe, a origem das favelas no Brasil. Bom, então, nós chegamos em 1930, fim da escravidão, 3 milhões de camponeses europeus, então surge daí uma nova classe social, que são os camponeses, formados pelos migrantes e também, diga-se, importante ressaltar, parte do campesinato que foi se formando na história do Brasil eram os mestiços, que também o Darcy Ribeiro descreve bem nesse livro. Na miscigenação que houve na formação da população brasileira de europeu com negro, negro com índio, índio com europeu, essa nova geração não podia ser escravizada, porque não era comprada e vendida como eram os trabalhadores da África. Então, esses mestiços, vamos dizer assim, para sobreviver, eles tinham que entrar sertão adentro, porque a maior parte da plantation, como era para exportação, estava no litoral do Brasil. Então, esses mestiços iam entrando sertão adentro, nas terras públicas, onde nenhum capitalista tinha interesse, e lá, na forma de poceiro, reproduziu uma vida de camponês. Ou seja, primeiro produziu os alimentos para a subsistência da sua família, e o excedente eles vendiam no mercado. E aí também esse camponês mestiço, ao longo da história do Brasil, foi o que organizou as feiras, que estava no imaginário lá da Europa, que os europeus tinham trazido, mas que é também a forma primeira, digamos assim, de você comercializar os excedentes pelos camponeses. Então, a feira é quase que universal. E é por isso que a feira, até hoje, é um traço cultural do interior do Brasil e, sobretudo, do Nordeste, porque foi aí onde se multiplicaram o maior número desse camponês mestiço. Ele criou a feira. Então, sábado e domingo, levava o seu excedente na feira, vendia, trocava, comprava o que precisava, e assim sucessivamente. Quarto período, 1930 até 1990. Ou 1980, se quisermos. Aqueles 50 anos foi os 50 anos de predomínio do capitalismo industrial, a chamada Era Vargas. Foi aí que se introduziu a indústria no Brasil, e ela veio de fora de novo, igual o capitalismo mercantil. As grandes fábricas vieram de capital estrangeiro. Não? E o Brasil rapidamente passou de uma economia agrícola, agroexportadora, até escravocrata, né, para uma economia industrial com trabalho assalariado. E isso levou a uma rápida industrialização do Brasil. Em 1930, 80% da população morava no interior. Quando chegamos em 1980, inverteu. 80% da população morava na cidade. Então, note, o Brasil foi o país que se urbanizou na história da civilização humana mais rápido. Em 50 anos, portanto, 1 a 2 gerações, nós invertemos o local de moradia. Não? A maioria das pessoas no Brasil moram não aonde nasceram. Não? Isso é uma característica do nosso modo de produção industrial. Bem, e nesses 50, 60 anos, o que aconteceu lá no campo? Bom, então, lá no campo,
Agora se consolidou o modo de produção capitalista industrial, portanto, a forma de produção capitalista mais clara toma conta da agricultura. Aqueles senhores escravocratas que só tinham concessão de uso, agora se transformaram em latifundiários, ou seja, grandes proprietários de terra. Os que tinham trabalho escravo, agora substituíram. No café de São Paulo, substituíram pelos camponeses, no sistema de colonato. E os outros substituíram pela mão de obra assalariada. Porém, contudo, também vai se multiplicando ao longo desses 60 anos o campesinato. E qual era a função do campesinato nesse período de domínio do capital industrial? A função do campesinato era contribuir para a acumulação de capital na indústria. Não? Então, em primeiro lugar, eram os camponeses que forneciam mão de obra barata para a indústria, para a cidade. Todas as famílias camponesas ficavam 2, 3 em casa com o pai e os mais velhos iam para frente, iam virar operário na cidade. Pode ir em qualquer indústria aqui no Brasil, faça assembleia, eu já fiz esse teste aí em São Bernardo e pergunto, quem de vocês veio do interior? Todo mundo levanta a mão. Tá? Ou seja, é uma geração, é a primeira geração de operários vindo do interior. E lá no interior é a mesma coisa. Estou cansado de fazer assembleia em acampamento e perguntar, quem de vocês tem parente operário na cidade? Todo mundo levanta a mão. Porque na família tinha que se dividir. Tá? Como não houve um processo de democratização de terra, os filhos não puderam se reproduzir como camponeses. Tiveram que ir para a cidade, porque a terra era pouca. Então, essa é a primeira função, fornecer mão de obra barata para a indústria. Segunda função, produzir alimentos baratos para alimentar esses operários. É fácil entender. Lá, na equação da taxa de lucro da fábrica ou do comércio, quanto mais baixo o salário, mais alto o lucro. E para aquele capitalista pagar baixo salário, era preciso que o governo deles, no caso Vargas, garantisse cesta básica de alimentos a baixo custo. E foi isso que os camponeses fizeram. Passaram a abastecer a cidade, a cesta básica, a um preço baixo, controlado pelo governo. Terceira função do campesinato, produzir matéria-prima para a agroindústria. Ou seja, foi nesse período que nasceram as agroindústrias. Os frigoríficos, os laticínios, as fábricas de suco, as vinícolas. Então, o camponês não podia mais apenas vender na feira. Se ele quisesse produzir mais e com quantidade, o único mercado que ele tinha era entregar para uma indústria. Tá? Indústria de queijo, indústria de frigorífico e assim por diante. E quarta função do campesinato, que eles também cumpriram, foi produzir energia para, sobretudo aqui perto de São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, lenha, carvão, porque na época não tinha tanta energia elétrica. E muitas indústrias eram tocadas pelas caldeiras, que usavam muita lenha e muito carvão. Quem é que fazia o carvão e trazia a lenha na cidade? O camponês. Desmatava e vendia como fonte de energia para a indústria. Né? Bom, então aí nós chegamos na década de 80, um outro cenário da agricultura, né? Bem mais complexo e com novas classes sociais. O latifúndio, com seus assalariados rurais, que não existiam antes de 30, assalariados rurais. Surgiu também uma pequena burguesia que foi acumulando na agricultura, digamos, os que têm hoje entre 100 e 500 hectares. E o campesinato, que foi se reproduzindo nessa lógica de integração com a indústria. Essa foi a nova composição
na agricultura. Na década de 80, houve uma crise, que vai até 90. Aí a crise foi um tempo menor, até porque o capital é mais veloz, né? Então, nós tivemos uma crise de 10 anos, que afetou toda a agricultura e afetou a questão agrária. Foi a chamada década perdida. A economia não cresceu, houve muito desemprego, muita fome, né? Parou de vir imigração para a cidade, porque não tinha emprego. E isso gera as condições para que, em 1990, mais ou menos, né, tendo como referência, vamos dizer, o governo Collor e depois Fernando Henrique, até os dias de hoje, aí não é referência governamental, é um período histórico. Então, nos últimos 30 anos, há, então, um novo período da história da questão agrária brasileira, que é um período, então, agora dominado pelo capital financeiro e por grandes corporações transnacionais que vão lá dominar a agricultura. Como é que essas grandes empresas, e olha, até esses dias eu estava revisando aí uma tabela com os nossos companheiros do Instituto Tricontinental, 50 empresas dominam hoje a agricultura. 50 empresas dominam a agricultura brasileira. E como é que elas dominam? Dominam fornecendo os insumos, que antes era produzido na própria fazenda, agora não. Fertilizantes, agrotóxicos, né? Ureia, calcário. Dominam fornecendo as máquinas. 3, 4 fábricas de máquina, tudo multinacional. Massey Ferguson, New Holland, Fiat, é que fornece as máquinas agrícolas, cada vez maiores. Né? São elas que fornecem também, adiantam como crédito para amarrar a produção. E são elas que compram a produção das commodities agrícolas. Então, note agora, inclusive a agricultura deixou de produzir alimentos, agora eles produzem commodities, que quer dizer mercadoria agrícola padronizada, que é destinada ao mercado externo. Então, essas 50 empresas, olha como concentrou, dominam a agricultura brasileira. Vocês podem pesquisar também, tem a tabelinha nessa cartilha que eu vou mandar. E esse novo modo de produção agrícola, hegemonizado, então, pelo capital financeiro e pelas transnacionais, é que gestam esse modelo de agricultura que nós chamamos de agronegócio. Qual é a característica fundamental do agronegócio? Grandes extensões de terra. Tá? Então, o cara não pode fazer agronegócio em 10 hectares. Grandes extensões. Tá? Essa semana estava vendo aí uma estatística. O maior produtor de soja e algodão no Brasil é o Grupo MAGE, aquele que foi ministro. Tá? Eles têm 531 mil hectares em 68 fazendas. Note o nível de concentração. Tá? Monocultivo. Então, as fazendas ou é soja e milho, ou é algodão, ou é cana. Quem mora aqui em São Paulo, basta pegar o ônibus e ir até São José do Rio Preto, só vê cana, 400 quilômetros. Não vê nem casa, nem passarinho. Né? Então, monocultivo total. Uso abusivo do agrotóxico para substituir a mão de obra. Então, lá na plantation, eles usavam a mão de obra escrava. Agora substituíram a mão de obra por veneno, agrotóxico e máquinas. O agronegócio não quer saber de mão de obra, não quer saber de assalariado, de direito trabalhista, de férias. Ele quer lucro para exportação. Maior parte da produção para o mercado externo, óbvio. Né? Todos esses produtos que estou falando, algodão, cana, que gera açúcar e etanol, soja, milho também, se transformou em grande exportador, né? E a pecuária extensiva. Bem, e do outro lado, um campesinato resistindo ainda
cumprindo as suas obrigações de produzir alimentos para a cidade, e um assalariado cada vez menor. Porque, como eu disse, o agronegócio vai expulsando a mão de obra assalariada. Nós chegamos a ter no Brasil, na década de 70, de 10 a 14 milhões de assalariados no campo. Vocês se lembram? As famosas greves de Guariba, dos canavieiros aqui de São Paulo, juntava milhares de pessoas lá. Agora, a maior parte dos assalariados rurais são temporários e nós estamos entre 2 milhões e 4 milhões de assalariados rurais, de acordo com o período do mês do ano. Então, esse é o agronegócio que domina a questão agrária hoje. Não vou me ater a profundizar sobre o agronegócio, porque é contemporâneo, né? Basta pegar o ônibus, como disse, ou ir de carro aí pelo interior, que vocês vão enxergar o modelo a olho nu. Tá? Mas, em todo caso, como aqui é um espaço de aula, de estudo, então, finalmente, queria recomendar para vocês essa coleção que eu organizei lá na Expressão Popular, A Questão Agrária no Brasil. Já estamos no 8º volume, aqui é o primeiro, então os volumes seguem mais ou menos pela ordem. Tá? Do período Pindorama, nós temos praticamente nenhum registro literário. A maior contribuição ainda é do Darcy Ribeiro. Porém, de 1500 para cá, então, cada volume vai analisando um período da nossa história para que vocês possam estudar. Inclusive, tem volume que explica todo aquele debate teórico que eu falei, de disputa na esquerda. Tem um volume que eu organizei só sobre os projetos de reforma agrária que já foram apresentados e debatidos no Brasil. Né? Enfim, nesses 8 volumes, para quem quiser se especializar, aí tem uma fonte, vocês podem entrar lá pela internet, a Expressão Popular vende pela internet para vocês. Companheirada, agradeço imensamente a atenção de vocês. Tínhamos combinado 1 hora, acho que passou um pouquinho de 1 hora, 1h07, né? Espero ter sido útil, pelo menos na intenção de provocá-los a nós superarmos aquela ignorância histórica que há, inclusive, nas melhores universidades como a USP, que não estudam a questão agrária. Infelizmente. Se nota uma que outra disciplina num curso de geografia, num curso de agronomia, mas, infelizmente, a universidade brasileira está em dívida com o povo brasileiro e com o conhecimento científico. Porque um país dessa dimensão continental, um país com essa enorme agricultura que tem, nós não termos a disciplina de questão agrária nas nossas faculdades é uma perda enorme para toda a geração de jovens que precisariam estudar, conhecer. Menos mal que já temos alguns livros, então vamos apelar para os livros para podermos nos aperfeiçoar e estudar. Um grande abraço a cada um de vocês e até a próxima. Continuem sempre ligados no Instituto Lula, que, tenho entendido, eles vão trazer outros professores, outras disciplinas, outros temas, como forma de contribuir com a formação da militância do povo brasileiro. Até mais!